Bom dia, amigos. Hoje estamos iniciando o nosso culto matinal dominical um pouco mais cedo, porque nós temos um compromisso. Então, já começamos e vamos iniciar cantando um hino aqui. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim, e no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Eu vou ler o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspides, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é para aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, confiam nele e têm certeza que ele nos guarda em todos os nossos caminhos e ele nos livra
do laço do passarinheiro, de toda intenção do mal contra nós. Por isso, é tão importante, é tão maravilhoso nos entregarmos plenamente a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E debaixo das asas do Altíssimo estaremos seguros, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu levo ao Pai. E nós, para estarmos seguros nos braços do Pai, temos que aceitar a Jesus e crer que Ele é o enviado de Deus ao mundo para nos salvar e para nos mostrar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho ao Pai Celeste. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos crer, ter essa fé, essa convicção de que se o Senhor é por nós, nada do mal nos atingirá, porque ao Senhor nos apegamos com amor e o Senhor nos livrará de todo mal. Te agradecemos, nos dê a cada dia mais fé, mais perseverança e que possamos continuar a nossa carreira de fé sem vacilar, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando firme para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, ó Deus, não nos deixe vacilar, nem que o inimigo coloque qualquer dúvida na nossa mente, mas que nós possamos estar firmes no evangelho pleno de Jesus, o que ele nos transmite a cada dia. Abençoa o Michel na palavra que ele preparou para ele, para nós, Senhor, dá sabedoria, dá entendimento, e que aquilo que o Senhor quer possa falar, possa sair através da boca dele, somente aquilo que vai edificar a tua igreja, Senhor. Porque para isso estamos aqui, para edificar a igreja de Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção nesse domingo, nessa manhã, que o Senhor nos guarde, abençoa todos os nossos queridos, filhos, netos, todos aqueles que pedem a nossa oração. Guarda todos, Senhor, debaixo da tua proteção e que eles estejam seguros, abençoados, felizes. E onde quer que eles forem, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Fala conosco agora, Senhor, e fica conosco nesse domingo, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs e aqueles que nos acompanham e que ouvirão mais tarde a respeito do que nós vamos falar. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo passado eu falei de um tema que não é muito agradável, mas é necessário, ele é essencial porque é universal e comum a todos os homens. Isto é, a morte e a condição da consciência que ela produz e que faz com que os homens fiquem debruçados para entender um pouquinho a seu respeito, até mesmo quanto a sua fé, a sua forma de viver, como também o que será além dela. Falei que existe 3 pensamentos básicos, o que chega até a morte e o que vai além dela. Para alguns, a morte, eu falei a vez passada, é o término da existência, é um fim. Para outros, consideram um contexto de uma passagem
de uma evolução para que haja uma evolução da alma e do espírito e que trabalha com o tema reencarnação. Eu analisei, ponderei a respeito e sinto bem nesse contexto da palavra ressurreição. E hoje eu quero trabalhar sobre esse contexto da ressurreição. Desses três elementos, eu quero trabalhar um pouquinho quanto à ressurreição. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, nós podemos fazer uma leitura pulando alguns versículos por causa do tempo, e eu gostaria de ler algumas passagens que ajudam a entender o que eu já afirmei, que a ressurreição não começa após a morte, que a ressurreição ela começa antes da morte e ela se completa após o contexto da morte, isto é, além da morte, quando da vinda de Jesus. Foi o que eu falei a vez passada. O texto diz assim, Colossenses 2, versículo 6, Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Você depois lê todo o contexto que está aqui e eu vou pular para um próximo texto no versículo 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para que como você continua vivendo no mundo, você fica sujeito a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, isto é, a concupiscência. Portanto, capítulo 3, versículo 1, de 1 a 4 agora. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, presta bem atenção, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com eles em glória. Primeiramente, eu quero pegar essa palavra ressurreição, no sentido literal. Então, literalmente, a palavra ressurreição significa levantar-se novamente. Em outras palavras, é o ato de voltar à vida, isto é, reviver, ser vivificado. Esse é o contexto da palavra ressurreição. Essa palavra, ela é encontrada e mencionada em várias culturas de vários povos, inclusive a egípcia, a acádia, eles já mencionavam esse contexto dessa palavra ressurreição. Mas muitas vezes essa palavra está relacionada com mitos, está relacionada com pensamentos filosóficos. E é o que ele falou aqui, Paulo, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Mas olhando para o contexto da revelação que se encontra aqui na Bíblia, que é considerado por todos e também por mim como a palavra de Deus, essa palavra é encontrada e agora não mais num sentido mito, filosófico ou de um pensamento ou de uma doutrina ou coisa semelhante. Não, agora essa palavra ela está
fundamentada numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, porque ele mesmo afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, falando assim para a Marta. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Além de tantas mais coisas que ele o é. Então nós precisamos entender, e vou fazer hoje simplesmente um arrazoado histórico bíblico para entender essa palavra ocorrendo dentro da própria Bíblia. Então, a palavra ela é encontrada e mencionada na Bíblia desde a época de Jó. Jó, capítulo 19, 25, 29, diz o seguinte: Jó afirmava: o meu Redentor vive. Veja que ele já falava bem antes dos patriarcas no Antigo Testamento. O meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E em minha carne e os meus próprios olhos verão a Deus. Isso ele já falava, fundamentada nesse contexto do pensamento de que além da morte há a ressurreição. Esse Redentor, esse Goel ou Gaal que a gente fala, se refere, e já se referia por Jó, à vinda do Messias, que era esperado por uma promessa que estava lá em Gênesis 3,15, que a mulher conceberia e daria à luz a um menino, e esse menino pisaria a cabeça da serpente. Hoje nós já sabemos, através de toda a revelação histórica, que esse menino, que foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu na forma humana, homem, mas ele é a presença do divino, em que o verbo de Deus estava pleno nele, encarnado nele, e ele expressou exatamente esse contexto da divindade. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus numa forma humana, divina e, ao mesmo tempo, humana. Foi exatamente o que ele trouxe. Então, Jesus, e em Jesus, não há mais um contexto mitológico e filosófico, e nem de pensamento, e nem doutrinário, mas uma realidade concreta, porque ele mostrou quem ele é, fez exatamente o que ele diz que ele é a ressurreição, ressuscitou Lázaro, mostrou essa realidade e fez muitas outras maravilhas para mostrar que ele é o Filho de Deus, que veio aqui agora revelar qual é o caminho, a verdade e a vida, que o homem se perdeu e agora ele está retornando para que o homem volte ao Pai. Então, Jesus, falando sobre a ressurreição, ele explica aos judeus da sua época que Deus já havia revelado bem lá no princípio para Moisés, quando ele, diante da sarça ardente, ele teve uma visão de uma sarça que estava queimando, mas não se consumia. E aí ele recebeu um comando de uma voz dizendo que quem estava falando com ele, com Moisés, era o Deus de Abraão, de Isaque e o de Jacó. E nós sabemos muito bem que esse Deus de Abraão, o próprio Abraão, creu em Deus porque sabia que mesmo se o filho dele morresse, o único filho dele morresse, Deus o faria reviver, porque ele havia feito uma promessa que daquele menino seria formado uma nação poderosa que veio formar o contexto de Israel. Que Deus ressuscite e vivifique os mortos, isso é claro que o próprio Jesus já disse, que Deus ressuscita e vivifica os mortos, lá em João capítulo 5. E falou que ele vivifica a quem ele quer, mostrando assim que Deus é o Deus de vivos e não de mortos espirituais, como ele disse exatamente para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, veja, o Deus de Isaque, especificamente para cada um, e de Jacó, dos patriarcas. Eu sou esse Deus dos vivos e não de mortos, falando que esses que já não existiam estavam, na realidade, vivos espiritualmente. O que é interessante é que depois não fala muita coisa a respeito da ressurreição. Mas Daniel, como um profeta estadista, quando na Babilônia, recebeu uma revelação sobre o que aconteceria com o povo de Israel.
E ele estava realmente revelando sonhos para Nabucodonosor, rei da Babilônia, onde que ele estava deportado, mas ao mesmo tempo servindo como estadista a sua condição, teve a revelação. E essa revelação foi especificamente mostrando que sobre Israel passariam alguns governos, como o babilônico, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Tudo isso é descrito no livro de Daniel. E sempre a gente percebe que Daniel, orando, ele estava sempre buscando entender o que aconteceria para o seu povo, para os judeus. Descreve os reinos, em toda a sua escritura ali que ele escreve, do livro de Daniel, que seriam aqueles que subjugariam Israel. Mas afirma que na época do Império Romano nasceria o Messias, tão esperado pelo povo de Israel e profetizado por outros profetas também do Antigo Testamento, que eles estavam esperando, e diz e afirma que esse reino que viria depois do Império Romano não seria dado a outros povos, seria o reino de Deus expressado a partir do que Jesus veio trazer. Eis que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus é chegado a vós. Em Daniel 12, ele termina o seu livro escrevendo sobre o tempo final. E esse tempo final, tem pessoas que entendem de dois modos. Um final no fim de tudo, ou um final como se fosse o tempo final dos judeus. Assim eu entendo e assim eu vou passar. Mas você pode ter outras formas de ver esse mesmo contexto. Em Daniel 12, escreve-se o tempo final, para mim se referindo a Israel, quando o seu povo seria salvo pelo Messias, e nesse tempo, muitos que dormem ou que dormiam no pó da terra, esses do Antigo Testamento, ressuscitariam. E ele diz, uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, Daniel houve essa revelação, descreve lá no capítulo 12, mas ele não entende essa revelação que é dada por um homem que estava sobre as águas e outros dois que estavam conversando às margens desse rio e que dá essa revelação para Daniel. É explicado para Daniel que depois do tempo em que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haveria ainda 1290 dias. Terminando assim o livro, ele diz, e bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias, isto é, 45 dias a mais do que esse contexto. E a gente sabe que isso aconteceu após a vinda de Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, e após a sua ressurreição, 45 dias, completando aos 50 dias, fecha-se o tempo chamado Tempo de Pentecostes, ou o dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, prometido para ficar com todos os homens agora, porque Jesus voltaria para o Pai e enviaria o Espírito Santo a todos os homens. E aqui é muito importante lembrar que ele fala que no fim dos dias se levantaria, veja esse contexto, levantariam esses que estavam dormindo do Antigo Testamento, mas esperando o Messias. O que é interessante é que esse fato ocorreu e Jesus veio explicando em Mateus, num contexto por parábolas ou não, a respeito desses acontecimentos. Que o tempo dos judeus terminaria e que seria passado para um outro povo, o reino de Deus. Isso está lá em Mateus 21, 33, 46. Mas se você for ler antes, você vai perceber que Jesus já estava falando a respeito dessas condições antes. Jesus revela que o reino de Deus, isto é, o reino dos céus, seria tirado agora deles, dos judeus, e dado para um outro povo, que na realidade pudesse produzir os frutos do reino de Deus, o reino dos céus, que agora nós sabemos que estava se referindo aos gentios e à formação do que nós chamamos a igreja. Então Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram.
O que é interessante é que quando na morte de Jesus, ele entregou o seu espírito ao Pai, ele expirou e disse, está consumado, João 19, 28 a 30, o véu do santuário se rasgou em duas partes. Lá está Marcos 15, de 37 a 39. Rasgou de alto a baixo, tremeu a terra e se fundiram as rochas. O centurião que estava ali e que tinha presenciado muitas pessoas morrendo, crucificada, olhando o que estava acontecendo e esses fatos que estavam acontecendo e vendo como Jesus estava e como ele se entregou, ele diz, quando ele expirou, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Mais interessante ainda, esse fato que está descrito em Daniel vem agora a ser consubstanciado dentro da própria história, em que Mateus revela o que Jesus revelou ali para ele, e ele teve essa revelação em Mateus 27, versículos 50 a 54, afirma que após a ressurreição de Jesus, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. Esse no contexto, sepulcros e que dormiam, significa que um pensamento judaico, todos que morriam desciam. E esse contexto era chamado Sheol, o lugar dos mortos, que tinha duas divisões. Uma divisão onde estava a presença do pai Abraão e uma divisão que não estava a presença do pai Abraão. Era um lugar de trevas, de secura, de ausência da luz. E que, ao contrário, onde estava o pai Abraão, tinha esse contexto que eles pensavam de um Sheol, que estavam lá os que estavam dormindo, entre aspas, mas conscientes, esperando a revelação e a ressurreição do Messias. Quando aconteceu, Jesus desceu à condição do Sheol e fez com que fosse conhecido para aqueles que o esperavam. Nesse contexto, o que acontece é o que está escrito em Daniel 12 e que está escrito no Apocalipse também, no capítulo correspondente 12. Fala que Miguel, o protetor, o anjo protetor de Israel, luta. E aí a gente vê na descrição de Daniel com Apocalipse 12, Daniel 12, Apocalipse 12, uma realidade que já consubstanciou um fato. Que como um homem foi expulso do paraíso e o mal permaneceu lá, como um acusador, agora Jesus Cristo, homem, ressuscita e volta a abrir o paraíso. Por isso que Mateus 27, de 50 a 54, ele afirma que muitos dos que dormiam no pó da terra tiveram a condição de ressuscitar, porque eles apareceram a muitos na cidade de Jerusalém, diz lá Mateus 50 a 54, mas eles não ressuscitaram o corpo físico, diz que eles ressuscitaram o contexto da alma e foram agora levados para uma condição chamada paraíso. Então, o Sheol, que tinha duas divisões, aonde estava o pai Abraão, que era luz, conforto, consolo, e um outro lado onde não estava esse contexto do pai Abraão, onde não tinha luz, revelação de Deus, estavam em secura, aridez. Agora, Jesus abre o paraíso. E quando ele abre o paraíso, então esses do Antigo Testamento ressuscitam no sentido de irem para lá, alma e espírito. Por isso que a palavra que está aqui para ressurreição não é anastasis. A anastasis só vai ocorrer quando da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no fim dos tempos, no último dia, quando ele vai ressuscitar o corpo de todos, quer do Antigo Testamento, que já estão no paraíso, e daqueles que agora morrem, não vão mais para o Sheol, daqueles que creem em Jesus. Eles vão para esse lugar chamado paraíso. Então, o Sheol agora, ele permanece apenas para aqueles que estão mortos espirituais. Mas para aqueles que ressuscitam para uma nova vida, antes da sua morte física, eles já
viveram e passaram da condição da morte espiritual para a vida espiritual, porque eles recebem Cristo, e em Cristo eles têm não só a vida plena, Zoe, mas a vida eterna, e principalmente eles já têm em Cristo o contexto da ressurreição. Então ele mostra claramente que essa condição agora, de todos os que estão morrendo agora em Cristo, eles já vão para um lugar chamado paraíso. Tanta verdade que aqui a palavra ressurreição que eu falei é egeiro. Egeiros são aqueles que foram despertados, saíram daquela condição em que se encontravam, mas que estavam esperando Jesus. Agora eles estão com Cristo, porque eles esperavam a vinda dele, e agora eles virão no final para a ressurreição, a anastasis, corpo, alma e espírito, que virá e acontecerá na primeira ressurreição, quando da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos aqueles que esperam por ele desde o Gênesis até o último no Apocalipse. Aqui nós vamos entender algo que é muito importante. Ele mostra claramente que quando Jesus morreu, estavam duas pessoas que também estavam condenadas à cruz, à crucificação, e um desses que estava condenado à crucificação estava, na realidade, falando para Jesus o quanto ele sentia pela condição em que ele estava. Ele estava numa condição que falou: eu até mereço isso, mas eu não vejo o Senhor merecendo isso. Ele reconheceu em Cristo aquele que era a expressão dessa vida, a expressão dessa ressurreição e a expressão de um reino que há de vir, em que ele estava abrindo. E aí ele vira para esse que tem consciência e olha para ele e diz: eu sei que eu sou uma pessoa que merecia isso, mas o Senhor não. Quando o Senhor vier no seu reino, veja como é interessante, lembra-te de mim. Nessa hora, Jesus vira para esse condenado ao seu lado e diz: hoje estarás comigo no paraíso. No Antigo Testamento falava em descer, e agora, na realidade, a gente vê que os mortos espirituais descem e continuam descendo para esse lugar chamado Sheol, que para os judeus significa esse contexto que é a morte ou o lugar dos mortos, também conhecida como sepultura, que eles falam. Na realidade, o grego já vê um lado chamado Hades, que é uma condição semelhante ao Sheol para o judeu, e também uma outra palavra que eu vou falar no próximo estudo sobre, que é a Geena. Então, essa condição de um lugar eu vou falar no próximo domingo. Mas hoje eu quero apenas continuar mostrando esse contexto da ressurreição dentro de um bojo histórico. Então Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo, como ele é o primeiro dentre todos os homens que ressuscitou no corpo, alma e espírito plenamente, porque ele é a anastasis, ele é a plenitude desse contexto da ressurreição, não é um pensamento filosófico, mitológico, não. Ele é isso, e pela fé a gente crê nisso. Ele falou assim: então, agora, ele é o primeiro de uma colheita maior que acontecerá no final de tudo. Quando vai acontecer o que nós chamamos a primeira ressurreição, que é chamada anastasis, em que o corpo, veja, o corpo, num contexto físico, pó da terra, de todos serão agora unidos plenamente para um contexto maior. Qual é esse contexto maior? Reinar juntamente com Cristo. Isso a gente vai ver em estudos posteriores. Então esse Sheol, o lugar dos mortos para os judeus, que tinha dois lados, um lado agora já não existe mais, porque ninguém mais desce. E o próprio Salomão falou: não se sabe se a alma do homem desce ou se ela sobe. Mas o importante é entender que em Cristo Jesus, agora aberto o paraíso, o homem retorna à comunhão de um estado primeiro em que ele se encontrava. Mas no Antigo Testamento você vai encontrar muitas passagens falando que esse lugar do Sheol, não para o lado dos que estão
em Abraão, mas para os lados que estão no seio do pai Abraão, mas que estão fora disso, que agora é um contexto do paraíso, que é Cristo, a gente vai perceber algo que é interessante. Ele fala que esse lugar dos mortos é um lugar onde tem treva, tem silêncio, como está descrito em Salmo 6,5, Isaías 38,18, Eclesiastes 9,10, onde não há atividade ou lembrança de Deus, como cita Jó 10, 21, 22 e Salmo 88, de 3 a 51. Essa passagem se referindo como que se a morte fosse algo esquisita, diferente, a gente precisa lembrar que ela é para aqueles que creem em Cristo, que é a ressurreição, ela é apenas uma passagem daquilo que nós começamos agora, ressuscitando o nosso espírito. O nosso espírito agora passa a ouvir o Espírito Santo de Deus, que traz vida zoe para o nosso espírito, e o nosso espírito transmite essa vida zoe para a nossa alma. E a nossa alma agora transmite para a nossa carne como nós devemos expressar esse Deus através de cada um de nós, que é Cristo em nós. Por isso que ele diz aqui em Colossenses que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. Mas se eu não tiver Cristo como essência da minha vida, eu vou estar vivendo o meu contexto de alma vivente, sem entender o princípio da ressurreição, e ainda vou continuar na minha condição de morte espiritual. E aí eu poderei não ser levado diretamente para a condição do seio, onde se encontra a presença de Deus, da luz, de Cristo e tudo mais. Mas a essa condição que nós denominamos hoje paraíso, que eu vou falar domingo que vem. Mas importante é que Jesus, para explicar isso para as pessoas que acreditavam na ressurreição, porque na época dele tinha os que acreditavam na ressurreição, que eram os fariseus, mas também tinham outros, como os saduceus, uma outra ala religiosa que não acreditavam na ressurreição. Então ele corrige os dois lados. E para os fariseus, ele faz algo que é interessante. E também para nós que acreditamos na ressurreição e também no juízo, como eu já falei a vez passada, ao homem está dado morrer uma só vez, apotinesco, morte física, depois disso o juízo. Porque vai haver uma reintegração, corpo, alma e espírito, para que o homem entre em juízo. E o que é mais interessante, assunto de estudos subsequentes, porque não dá tempo de falar tudo, eu quero mostrar que nessa sequência ocorre um fato que é fundamental. Ele fala para os fariseus e ele é a primeira vez que ele abre, num contexto parabólico, uma cortininha e revela para nós o que está além da morte. E essa cortininha, ele usa, além de usar várias situações por causa da avareza dos fariseus que criam na ressurreição, mas não viviam de conformidade, a gente vai falar isso no estudo posterior, ele conta uma história do rico e de Lázaro, dentro desse contexto também para os fariseus que acreditavam na ressurreição, como nós também acreditamos. Também isso serve para nós entendermos o que acontece depois. E é sobre isso que eu vou dar continuidade a partir de domingo que vem, para nós falarmos esse outro lado, em que ele abre essa cortininha e nos revela o que está além da morte física, para nós entendermos que a ressurreição, ela não acontece após a morte física. Ela começa antes da morte física, ressuscitando o espírito do homem, transformando a alma desse homem, numa forma plena para que ele seja espírito vivificante e possa assim fazer com que a sua vida agora não sirva mais às trevas, mas sim ao reino de Deus, à luz, para que Deus seja glorificado com a sua vida. E é sobre isso que eu vou continuar falando a respeito, que Jesus mostra algumas passagens e usa algumas figuras para que eles entendam o que pode acontecer depois, além da morte. Então não é uma invenção, é Jesus contando e mostrando uma realidade a respeito da ressurreição, para quem acredita nela, o que acontecerá no transcorrer da vida, o que será
através da morte, o que será além da morte, até que aconteça o tempo determinado. Por isso que o tempo dos judeus terminou e Jesus Cristo faz uma afirmação lá em Mateus 21, dizendo o seguinte: o reino de Deus será tirado de vocês, judeus, e dado para um outro povo, que é agora chamado a igreja. Mas a igreja ela é formada de judeus e gentios. E esses judeus e gentios que formam agora a igreja, eles são responsáveis para levar as boas novas a todo o mundo, como os judeus assim o era no seu tempo. Vai acabar esse tempo, diz também Romanos capítulo 11, e que a plenitude dos judeus vão ser reintegradas novamente, como um povo escolhido por Deus, porque a partir dele é que veio quem? O Salvador. E é esse Salvador que nós estamos falando, que não é mais um mito, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o próprio Deus na forma humana, dizendo para nós como nós devemos expressar a condição das virtudes de Deus e a vontade de Deus, e ele veio para nos resgatar como Goel, para podermos voltar a expressar com a nossa vida o amor que Deus pediu para que a gente assim o fizesse. Vou parar aqui hoje por causa do tempo e vou continuar domingo que vem mostrando essa realidade em que Jesus vai abrir uma cortininha e nos mostrar algo além da morte para nós entendermos essa realidade. Porque ele é o Filho de Deus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Vida plena, Zoe, e também a vida eterna. Que Deus abençoe por hora em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar então o nosso culto fazendo uma oração e no próximo domingo estaremos no horário normal, às 8h30. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse estudo, por essa palavra que é bíblica, Senhor. E que nós possamos aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, que nos ensina Jesus falando através dos evangelhos, os profetas, Paulo, Senhor, através das suas cartas, também, e conhecedor do Antigo Testamento, nos mostrando verdades a respeito do reino de Deus. Amém. E os demais apóstolos, as demais cartas do Novo Testamento, tudo, Senhor, nós temos, o Senhor deixou tudo para nós não sermos enganados e confundidos. Amém. Com tantas doutrinas, tantas especulações. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos no decorrer dessa semana que estejamos meditando na palavra de Deus e estando em comunhão com o Senhor através da oração, porque também a palavra diz: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Abençoa a todos que participaram conosco, os que vão participar mais tarde, suas famílias, suas vidas, aqueles que estão passando por tribulações, por enfermidades, por dores. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão, aliviando, Senhor, o sofrimento dessas pessoas. E que cada um possa crer que nós temos um Deus a quem recorrer, o Deus criador dos céus e da terra, amém, que enviou seu Filho ao mundo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação. Amém. Fica conosco, ó Deus, no decorrer dessa semana. Nos guarde, nos abençoe, abençoa todos os nossos queridos e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos a semana, e tomamos posse tomamos posse para nossas para as vidas, nossas vidas, para nossas para famílias, as nossas famílias, para nossos para os trabalhos, nossos trabalhos, de uma semana de de uma bênçãos, semana de bênção, uma semana de uma vitórias, semana de vitória. sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de E Deus. rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. amém.